entrassem em um acordo, tirassem todas as suas dúvidas e eles resolvessem, porque a questão é deles. Em primeiro lugar é deles. Tá? O que a gente precisa assegurar aqui é o melhor para o servidor e o melhor para o município. E quem tem que resolver o que é melhor não é o legislativo, é o diálogo dos dois. Nós temos por obrigação intermediar e fazer que esse diálogo aconteça, como fizemos em 2014. Aí eu concordo. Exatamente. Perfeito, vereador Lenice. Senhor presidente, existe a possibilidade também que o sindicato vai se reunir no dia 15. Eu acho que a decisão cabe ao sindicato junto com o executivo. 14. Então eu não sei aquilo que nós podemos fazer, a não ser aguardar a posição dos servidores junto ao executivo, para que encaminha a esta casa, simplesmente para a gente fazer o quê? Acatar a situação do sindicato junto ao executivo. Né? Realmente eu vejo que vai se reunir em troca de quê? Nós não temos essa competência. De verdade, vai fazer o quê? É uma questão política? É muito séria, porque pode acontecer o que aconteceu no ano passado. Vai votar todo mundo que vai votar negativo aos 9%? Então, vai votar negativo? Não, vou votar contra. Pronto. Acabou a conversa. Então, eu acho que é um assunto muito delicado e muito sério para a gente fazer a política em cima. Eu acho que quem tem que decidir realmente é os servidores. Nós podemos, sim, dentro dos nossos trabalhos internos, procurar saber se existe essa possibilidade, mas pelo jeito, de verdade, mas que prefeito não quer dar o aumento máximo? Eu penso assim, seria loucura. Qual pessoa que não queria fazer o melhor para a sua cidade? Então a gente tem que ter coerência, tem que pensar com carinho e deixar essas questões realmente em apoiar, no sentido de que existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade, mas a gente tem que ter cautela com as coisas e levar com mais seriedade essa situação. Não estou falando pelo sindicato, mas a gente tem que ter coerência de levar essa casa a uma discussão que já está ocorrendo há tempos. E não é uma semana, 2 semanas que nós seremos os salvadores do mundo, porque não existe isso. Nós não podemos fazer isso. Então, acho sim que nós podemos, a comissão de servidores, ir lá, olha, senhor prefeito, verificar. Agora, cabe a ele a decisão. Ele, com certeza, vocês, eu não estou falando o prefeito, porque toda uma equipe técnica, o sindicato apresentou as deles, o executivo apresentou deles. Durante quanto tempo vocês estão já trabalhando em cima dessa mesma situação? E nós, da Câmara Municipal, nós não vamos ter essa atribuição, e pelo contrário, nós não vamos ter essa competência mesmo para analisar o que nós vamos fazer. Nossa, olha que realmente tem, realmente não tem. Por isso que eu propus. Então, aonde que quer chegar? Por isso que eu propus. Temos que ter cautela, eu acho que pode existir uma conversa. O senhor prefeito, como admite, só um instantinho para finalizar, já te concedo, doutor. O prefeito mandou aqui, dizendo a questão do prazo que nós temos, que já está através do desembargador. Quer dizer, está acontecendo muita coisa nisso tudo, e cabe ao Poder Legislativo a decisão final. É votar sim ou votar não. Quer dizer, que nossa casa, mesmo que venha essa proposta de 9%, quem que vai votar contra? Deu para entender? Então, tem que ter coerência, calma, né? Eu acho que está acontecendo as negociações, o sindicato pediu esse prazo, eu não sei se o judiciário vai conceder. Se não conceder, mais uma situação que vai trazer até nós com mais rapidez a questão do projeto. Passa-se pelas comissões, a Comissão de Justiça vai ver a legalidade do processo e, claro, vai vir com a anuência do sindicato, porque é isso que está acontecendo, pelo que eu entendi a situação. Quer dizer, está tudo sendo tramitado, tudo sendo caminhado dentro da lei. Agora, não podemos, pelo amor de Deus, nesse momento, entrar em questão política. Porque isso que está acontecendo de querer trabalhar, aonde vai chegar? Temos que ter cautela e coerência pela cidade e pelos servidores. Não podemos brincar com essa situação. Né? É um assunto muito sério e grave, que está aí a ponto de decidir. Então, já está envolvido o judiciário. Eu acho que essa casa não tem a qualificação necessária, né? Porque eles contrataram as pessoas. Quem que nós vamos contratar?
Vai pegar o quê? Números apresentados por um e números apresentados por outro? O que nós vamos fazer? Ô, presidente. Seu Marcos. Você primeiro, mas pode não, ficar à vontade. Ô, Heverson, é o que eu disse desde o início. Nós não temos poder decisivo, mas nós temos obrigação conciliatória. Quando eu estou falando de reunir prefeito e sindicato, tá? Para que se chegue a um bom termo. Nós não podemos sequer, nem o prefeito nem o sindicato, interferir nas decisões do desembargador, que é do judiciário. Somos poderes independentes. Então, o que eu estou propondo ao senhor presidente, certo, que determine, certo, para que a comissão de servidores procure fazer a conciliação. Tá? Ou seja, o que você entende por conciliação? No meu modo de ver, existem dois lados. Ambos estão a fim de diálogo. Vamos promover o diálogo, vamos promover o entendimento. E com certeza virá para cá um projeto que aí sim nós poderemos votar sim ou não. Óbvio, eu queria votar, era 50% de aumento. Mas pode falar uma coisa? Vamos ser realistas? Mas vamos ser realistas. O sindicato já apresentou. E está havendo esse diálogo. Pois é, mas se só de aguardar o prazo. O problema que eu senti é que está faltando uma reunião. Porque o prefeito marcou essa reunião às 5h30 da tarde. Não, Marco. Foi o que eu entendi. Tá, mas eu vou me empenhar para que se faça uma agenda para esse entendimento, para essa conversa. Óbvio que depois dessa conversa, o prefeito vai mandar para nós aqui, e aí nós vamos votar, sim ou não. Né? Senhor presidente, posso falar? Então, o que eu estou me propondo, junto com o sindicato, junto do prefeito, a gente ter uma reunião conciliatória. Nada mais do que isso. Vereador João Henrique? Senhor presidente, eu entendo que desde a primeira vez o que o Roberto quis propor, se eu não me engano até o Gerson também falou, em relação ao que aqui a comissão de servidores escutasse os dois lados e só trouxesse um parecer para dar embasamento à Câmara Municipal. Foi só isso. Olha, nós entendemos os números, cabe ou não cabe, foi isso que nós entendemos. Eu vejo que o trabalho que o sindicato vem fazendo, tá, é um trabalho de tentar cada vez mais discutir um aumento melhor para o servidor, prorrogando o prazo, tentando ir até o último dia, até o último limite, para conseguir o aumento melhor para os servidores. Eu entendo que não vai caber a nós, se ele vai mandar uma proposta de 9, ou de 10, ou de 11, ou de 5, não vai caber a nós. O que caberia na proposta que o Roberto fez, que foi o primeiro que falou, seria somente o quê? Escutarmos as duas partes e trazer um embasamento legal para a Câmara Municipal. Ó, nós entendemos que é isso sim que está acontecendo e cada um vai votar de acordo com o projeto que o prefeito mandar. Não é nós que vamos mandar nem mais nem menos, nós não temos autonomia para isso. Agora, simplesmente esse debate, eu entendi que é esse debate, um falando um número, outro falando outro número, um falando umas coisas, que a gente ia respaldar a Câmara Municipal, os outros. Para que eles, e a gente tentar entender para tentar passar. E se eu não entendesse, eu ia chegar a falar que eu não entendi. Mas era tentar entender isso dos dois lados e trazer para os outros, que eu acho que é essa a função das comissões. Né? Entender. Até a comissão de finanças depois, eu acho que poderia estar junto. Por quê? Porque a gente é responsável pelos gastos que a gente está autorizando o prefeito. Então, até a comissão de finanças poderia estar junto com a comissão de servidores e a gente entender esse número e vai dar um respaldo para a Câmara, como é feito nos projetos. Muitos projetos não são passados pela Comissão de Justiça, uns são contra, os outros são a favor. Muitos não é passado pela Comissão de Finanças, uns são contra, outros a favor. Então a comissão serve, o Tite acho que falou um dia, para respaldar os outros vereadores. Seria só isso que a gente ia fazer. Agora, cada um ia votar, a hora que o prefeito mandar o projeto, cada um vai votar, ou a favor ou contra, porque nós não podemos nem mudar o percentual que o prefeito mandar. Então, eu entendi o pedido do Roberto, eu acho que eu me sentiria confortável em estar participando disso. Tá? Agora, está participando de negociação com o prefeito, eu acho que o prefeito deu algumas respostas, o sindicato fez o trabalho da melhor maneira que pôde, então eu entendo que é só um esclarecimento desses números. Eu me sentiria confortável em estar fazendo isso e trazendo para os vereadores. Depois cada um vai votar do jeito que entender. Presidente. Vereador Heverson. Eu vou reformular.
todas as comissões se reunirão quando o projeto chegar na casa. Automaticamente o projeto, quando entra nessa casa, passará por todas as comissões, onde haverá o mesmo trabalho. Eu só queria argumentar um pouquinho, porque no entendimento do João, eu acho que seria ótimo isso, João, mas eu acho que ainda cai naquilo que nós vamos decidir. Se a comissão entender que o prefeito possa dar ainda mais que 9%, estou pondo suposições, a comissão se reúne e todos a comissão têm o entendimento de que ele pode dar mais que 9%. Você traz isso para nós aqui, vereadores. O prefeito não entende que ele pode dar 9% e ele manda o projeto para nós em 9%. Vai existir aqui pessoas que vão votar favorável aos 9% e pessoas que não vão votar favorável a 9%. Pode acontecer de não passar o aumento do vereador, aqui, do servidor em 9%. Não passa isso. E aí vai ficar para nós, que não aprovamos o aumento de 9%, tá? E o prefeito vai continuar dizendo, eu posso só dar 9%. Nós, como comissão e como vereadores, entendemos que ele pode, mas nós não temos poder de obrigá-lo a dar. Vamos fazer o reverso. A comissão entende que ele só pode dar os 9%, tá? Ou ele pode dar menos que os 9%. E nós vamos ficar na mesma situação. O que eu tinha proposto é para que a gente possa ser produtivo, tá? Porque senão a questão vai ficar em números e nós vamos ficar, pode ou não pode. E aí vai ficar para cada um de nós decidirmos, porque o prefeito vai mandar o projeto, tá? O que a gente percebe é que o sindicato veio pedir um apoio para os vereadores para que a gente consiga colocá-los frente a frente para debater números. Nós fizemos isso já lá atrás, porque eles dizem que têm dúvidas sobre os números. E eu acredito que a hora que colocarem os números com as suas partes técnicas, tanto de um lado quanto de outro, para argumentar tecnicamente, eles vão se entender. E aí o sindicato vai levar para a Assembleia e vai vir como posicionamento da maioria dos servidores. Eu acho que é essa a proposta nossa. Nós não temos muito como interferir. É aquilo, nós somos, nesse momento, mediadores. E eu acho que a gente tem que ser mediadores. Nós temos que pô-los todos na mesa, fazer conversar e trabalhar para que eles cheguem num bom senso, como nós trabalhamos nos outros anos. Não, Elinice, eu concordo com você, mas foi uma proposta colocada pelo Roberto que eu achei interessante. Eu só estou junto com ele. Se for deliberado aqui que não vai ser desse jeito, eu vou acatar a maioria. Agora, eu entendo que essa conversa com as comissões, até principalmente a de finanças, eu acho tão importante como a de servidor num assunto desse, tá? Eu acho que é para esclarecimento dos números que estão sendo ditos. Ponto. Porque não vai fugir, você está certo, os outros vereadores que apontaram, vocês estão certos. O projeto só vai vir do prefeito para nós votarmos. Isso. E alguns podem acatar o que o sindicato vai trazer, outros não. Entendeu? Mas nós temos, a comissão serve para dar o subsídio para nós, para que cada um tome a sua decisão. Agora, tentar sentar, depois a comissão marcar essa semana que vem sentar com o prefeito, e na outra semana, o prefeito já pode montar o projeto terça-feira, por exemplo, amanhã, e ficar na casa aqui esperando a resposta do sindicato, esperando a resposta das decisões. Eu acho que, eu entendi o do Roberto, só uma coisa o quê? Que a comissão entenda um pouco mais para dar subsídio para os outros. Foi só isso que eu entendi. Então, mas mesmo a comissão querendo entender mais... Ela só vai entender, ela não vai ter poder de decisão. Ela pode ser feita junto com todos. E aí ela pode ser feita junto com todos, e aí ela é mais produtiva, ela vai ter o entendimento dela, e todas as partes estarão envolvidas. É uma questão de produzir. Aceito a tua sugestão também. Eu não estou só fazendo pensar. Aliás, Elenice. Pela ordem, eu gostaria de dizer, como presidente da Comissão de Finanças, que a comissão está à disposição também para fazer esse estudo, e até agradeço o vereador João Henrique de ter citado a comissão a respeito disso. Eu acho que os meus pares da comissão também acho que não tem nada a opor dessa situação,
A gente pode fazer o estudo e trazer um parecer aí explicativo, nada como decisivo, mas explicativo. Só fazer uma colocação, Beth, é que eu não sei se a Cidinara chegou a falar isso, eu não me recordo, que está se falando se ele já poderia até mandar essa semana um projeto de lei. Os 9%, primeiro ele tem que chegar numa conciliação com o sindicato perante ao Tribunal de Justiça. Hoje, se ele fosse mandar apenas por uma vontade do Executivo, ele só poderia mandar a inflação do período, que é de 3,64. Esses 9% só vai ser possível através dessa conciliação junto ao Tribunal de Justiça. Eles falaram que não sabia, existe realmente uma... Na verdade, não é que mudou essa lei agora, acho que você até tinha falado que desconhecia isso. Nós também fomos pegos de surpresa no ciclo de debates que teve do Tribunal de Contas em Mogi Guaçu, no mês passado. A lei eleitoral, no artigo 73, então a lei eleitoral não é de agora, mas o tribunal disse lá no ciclo de debate, eu acho que até tinha alguns vereadores lá. Eu estava presente. Você viu que eles tocaram nesse assunto. A diretora da casa. Foi bem polêmico, eles tocaram nesse assunto, muitos prefeitos ficaram em dúvida, porque eles disseram que no ano eleitoral o tribunal vai olhar as contas do prefeito como em cima do artigo 73 da lei eleitoral, onde diz que neste ano ele só poderia dar a inflação do período. Correto. Isso foi a palavra do presidente do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas. Então, essa lei eleitoral não existe de agora. Não, ele fala no período antes, até o período do dissídio, de janeiro até quando você está mandando o projeto de lei. Então, por exemplo... Senhor presidente. Sim. Eu sugiro a Comissão de Justiça também. O Tribunal de Contas nunca olhou assim. Isso foi a primeira vez. Foi a primeira vez nesse ciclo de debate. Da forma que ela relatou, foi as mesmas palavras que o presidente do Tribunal de Contas disse. Sim. Muitos prefeitos. Muitos prefeitos questionaram na hora, levantaram, perguntaram. Lá na hora, não, mas o tribunal está olhando isso, eles até quiseram dizer não. Foi bem discutido essa questão, porque muitos prefeitos se manifestaram na hora e rebateram o que o presidente do Tribunal de Contas disse. Não adianta a gente estar batendo aqui, não vamos chegar a nada. O sindicato vem aqui, é o apoio dos vereadores para chegar essa diferença que não foi dado. É isso que nós estamos, Claudinei, nós estamos dando. Não, mas não adianta a gente estar batendo papo. Claudinei, nós estamos colocando as comissão para fazer análise, para conversar. Os funcionários querem. É isso que eles estão querendo aqui. Você chegou agora na comissão. Você chegou agora na reunião, Claudinei? Por favor, gente, não. Eu acho que você chegou agora, vereador. Senhor presidente, eu acho que o assunto está muito extenso. Perfeito. E não há necessidade dessa extensão. O que a casa pode fazer foi aquilo que eu propus, que é o que o sindicato quer, e com certeza o prefeito também vai querer. A verdade é uma só. Houve uma audiência pública de prestação de contas, não, Jota? Semana passada, onde dos vereadores estava eu, Vossa Excelência e Helenice. Mais ninguém. Do sindicato, ninguém. Tá certo? Não. Foi pelo período da manhã. Veja bem, Mitz. Foi publicado no jornal às 10. Às 2 horas. A audiência foi às 2. 2 horas, às 14 horas. Então, mas veja bem, Mitz. É que eu estou dizendo. Desta casa, nós viemos em 3 vereadores. Os números foram apresentados. Concorda, Helenice? Então, a nossa missão aqui é atender o sindicato e, ao mesmo tempo, atender a prefeitura. Depois que os dois conversarem, e se o prefeito mandar um projeto, aí sim nós vamos discutir. Tá certo? Aí nós vamos votar sim ou não. Mas nesse momento, eu acho que o que a casa pode fazer é exatamente isso. Então, para evitar delongas,
tá certo? Que parece que ainda tem mais gente ainda inscrita na Tribuna Livre, né? Eu gostaria de encerrar essa discussão, ficando já acertado que a Casa, através da Comissão de Servidores, vai tentar essa conciliação o mais rápido possível, tá certo? Para não ter que judicializar mais alguma coisa. Perfeito, Omar. Eu agradeço as palavras da Mirtz, seu João, a Cristiane, Sidnara, Natália, um debate que foi muito bom para toda a casa, esclarecedor, um nível elevado, não houve difamações, xingamentos, enfim, um debate que acaba enriquecendo a todos os vereadores que, num prazo breve, terá que julgar, terá que determinar o que o prefeito nos encaminhar. E a gente se dispõe, põe à disposição quando chegar um projeto de lei, vai ter mais explicações. Perfeito. Eu acredito, a minha opinião como vereador, como presidente dessa casa, o prefeito bateu o martelo. Eu acho que não haverá mais nenhuma negociação com o Poder Executivo. São os 9%, né, dependendo dessa conciliação do tribunal, para que venha para essa casa. Né. Eu acredito que, pelo próprio ofício que o sindicato recebeu, não sei qual vai ser a cronologia do sindicato, concordo com o vereador Eunice, nós podemos tentar ser o mediador, nós jamais poderemos definir. Discordo um pouquinho do papel das comissões, já fiz parte das comissões, acho que a comissão não deveria dar o seu parecer, deveria apenas dizer se o projeto é legal, regimental, e todas as discussões ocorreriam aqui. Quando as comissões acabam falando, olha, eu vi tal projeto e acho que você deve votar assim. Há uma certa indução que muitas vezes não é benéfica para esse poder. Então, sempre, fiz parte das várias comissões importantes, Comissão de Justiça, de Finanças, sempre procurei, em todos os projetos que chegam nessa casa, dizer se o projeto é legal, regimental, para que venha para ser discutido em plenário. Quando você vem já com o julgamento da comissão, é muito complicado. E acho que esse não é o papel fundamental das comissões. Concordo, vereador João, né, mas a gente vai entrar numa seara aí complicada. O papel principal nosso aqui é tentar realmente fazer um encontro, não sei se vai ser possível ou não, né, entre o prefeito. Os números são muito conflitantes. Se os documentos oficiais são os mesmos, por que não contar, então, as partes para que ela aprove a parte dela? Cristiane, qual é a cronologia do sindicato? O sindicato tem uma assembleia. Tá, perfeito. Perfeito. E quando a gente leva o nosso auditor para ver o nosso dele, ele não leva o auditor dele para mostrar, só fica ele e o jurídico. Então, por isso da inviabilidade da decisão da credibilidade ou da mobilidade do sindicato. Os dois desqualificam a gente, porque quer dizer que nós estamos apresentando números irreais, pelo que a Natália falou. Esses são os mesmos documentos que ela tem em mão para fazer todas as coisas, são os mesmos que nós temos. Esses relatórios estão todos no site. Os índices que eu falei, 51, 68, 49, estão todos no site, publicados em jornal e tudo. Nós não temos duas contabilidades, isso é crime. Eu, como contadora, eu sou contadora antes de ser diretora. Não, eu sei. Estou dizendo que antes de ser diretora de finanças da prefeitura, eu sou contadora da prefeitura. Então não existe duas contabilidades, pelo amor de Deus, isso é crime. Né? Então, os dados estão publicados. Cristiane, o que eu vou deixar aberto a todos os colegas vereadores, democraticamente, que possam tentar marcar essa reunião com o prefeito municipal, o sindicato, ou através das comissões, ou individualmente, ok? Para que a gente possa tentar chegar num denominador comum.
Tá ok? Agradeço a presença de todos. Obrigado, Natália. Obrigado, Luiz, João Batista Cardoso, Cristiane e Sidinara. Obrigado a presença de todos do auditório. Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Perinoto, João Henrique, Claudinei Gamalho, Dr. Marco, vereador Erenice, Dr. José Eduardo, Heberson Menezes, Tite, Rui, Fernando Betti, Dr. Ademir, vereador Roberto Campos, Gerson Araújo e o vereador Claudinho. Feita a verificação, existindo o número legal regimental, encerro a tribuna livre e passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra do grande expediente pelos senhores vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada de inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Pela ordem. Vereador Dr. Marco. Me parece, embora Vossa Excelência tenha encerrado a palavra livre. Eu vou depois suspender, aí eu abro o coro. Correto. Ok? Muito obrigado. Algum vereador inscrito? Nenhum vereador está inscrito na tribuna, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, a palavra livre por encerrada. A seguir, solicito a recomposição das comissões permanentes. Só um pouquinho, colegas vereadores. Recomposto as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Como os trabalhos estão suspensos, eu vou abrir a palavra, a pedido do Dr. Marco, para o presidente do PCdoB, Dr. Celso Jardim. Celso, por favor. Boa noite a todos. Prometo ser breve, devido ao adiantado da hora. O motivo de eu ter pedido aqui um tempo na tribuna livre não é mais uma questão pessoal, e sim uma questão partidária, que eu denominei de retratação. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de lembrar um fato para alguns dos senhores, apesar que eu acredito que todos conheçam, que aconteceu há algumas décadas. E esse fato, ele vem marcar exatamente o pensamento e o posicionamento do nosso partido. A história de um lavrador, que depois de 45 anos de dedicação a uma família, aonde ele nasceu, na propriedade dessa família, nesta fazenda, onde ele fazia vários serviços, ele foi dispensado da seguinte maneira. Chamou-se, na época, então, o carroceiro da fazenda, e a proprietária da fazenda disse ao administrador: pegue a carroça e leve o Cândido, sua família e toda a sua tralha embora. Esse fato aconteceu perto de 50 a 60 anos. E assim o trabalhador, Antônio Cândido, passou a perambular na rua, até na época ele caiu num local onde era de grande movimentação, na Saldanha Marinho, na famosa Farmácia Vermelha, ou Vulcão, porque nesta farmácia se encontravam vários simpatizantes ao partido. A farmácia, vocês devem saber, até foi citado outro dia aqui, do Zé Trafani e do Zé Lopes. Lá se encontravam várias figuras, como o Alexão, o Alex Pai, entre outros, do Val Nicolau e outros. E esse Antônio Cândido chegou nesse local e pediu, então, uma ajuda, talvez quase que uma esmola. Eles se interessaram para saber o caso dele, e ele simplesmente foi encaminhado por uma pessoa que representa muito o pensamento do partido,
por sinal, ele era militante e simpatizante do PCB na época. É o mesmo que empresta o nome para a sala de comissões e para a praça do Distrito Industrial, que acho que foi até tua autoria a denominação da praça de Manuel Assunção Ribeiro. Manuel Assunção Ribeiro representava, na época, o que o partido pensava. Manuel Assunção chegou a enviar, na época, uma petição, porque na época não havia necessidade de ser encaminhado por um advogado, e sim por qualquer cidadão. Ele enviou uma petição ao Departamento de Trabalho, na época que não tinha esse nome de Ministério do Trabalho, mostrando e reivindicando o caso desse lavrador. Depois, para encurtar a história, ele veio a vencer essa primeira ação trabalhista na região de São João da Boa Vista. O senhor Antônio Cândido foi morar numa casinha abandonada quando foi colocado para fora dessa fazenda, a Fazenda Cachoeira. Você sabe muito bem dessa história. Os mais novos, que talvez não saibam, fiquem sabendo desse grande São Joanense que foi Manuel Assunção. Ele morava nessa casinha abandonada que não tinha quase nenhuma em volta onde hoje é a Vila Brasil. Nem se existia estrada para se passar do outro lado. O que vem a calhar com o que nós pensamos. O Partido Comunista do Brasil existe há 94 anos, é o partido mais velho do Brasil. Foi fundado em 22, ele foi reorganizado em 62 e, após o regime militar, em 85, o partido teve uma outra legalização, porque ele ficou um tempo na clandestinidade. Em resumo, como é que você começa o estatuto do Partido Comunista do Brasil? É o partido político da classe operária e do conjunto dos trabalhadores brasileiros. É esse motivo que eu estou aqui. Para me retratar, em nome do partido, do ex-vereador que foi eleito por esse partido e que agredia verbalmente os funcionários públicos nas suas incursões, inserções dentro de repartições públicas, principalmente da área da saúde, ofendendo moralmente e muitas vezes até quase agredindo funcionários da saúde. Esse não é o papel do partido. Não é o que o partido tem escrito no seu estatuto. E eu vim aqui com essa atribuição, com essa vontade de solicitar uma retratação que eu espero que alguém transmita aos funcionários, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, que foram agredidos por esse ex-vereador. O nosso partido nunca advertiu o ex-vereador, apenas lembrou dos seus compromissos com o estatuto do PCdoB. As divergências de opiniões de quem é do partido não exime, elas são aceitas, mas não exime os seus membros da obrigação de aplicar e defender e difundir as orientações do partido. O vereador saiu pelas portas do fundo, por infidelidade partidária. Tanto que a decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Mário Deviene Ferraz, no seu pedido de recurso especial feito pelo ex-vereador, decidiu o seguinte: negativa de seguimento a recurso especial por não reunir condições que lhes são próprias, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. E aproveitando essa minha fala, eu queria também estender essa retratação à Irmandade da Santa Casa, aos funcionários da Santa Casa, que também muitas vezes foram agredidos por esse ex-vereador. Também até alguns elementos aqui da Câmara, dos senhores vereadores, que foram também agredidos verbalmente ou moralmente. Eu acho, não tenho certeza, o partido não obriga ninguém a tomar certa posição.
Mas ofender não. Agredir não. O chefe do executivo, o prefeito Vanderlei Borges, e alguns dos seus diretores também foram ofendidos. E nós não comungamos dessa atitude. Divergir, sim. Agredir, jamais. Não é assim que se faz política. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Celso. Obrigado pela presença nessa casa. Muito obrigado. Lembrando que os trabalhos estão suspensos por 15 minutos.